E aí, pessoal? Bem-vindos de volta. Aqui é a Ford's College trazendo mais uma análise aprofundada para vocês. Hoje a gente vai fazer uma transição daquelas na nossa trilha de conceitos avançados de Solana, especificamente no nosso módulo de armazenamento de estado do Cloud Break. Lembra da nossa última lição sobre o design de workflows de integração, onde tudo era lindo, determinístico e perfeito no papel? Pois é, agora a gente vai bater de frente com a realidade caótica da implantação. É aqui, sob pressão, que os sistemas realmente precisam provar o seu valor. Então, vamos mergulhar nisso. A primeira coisa que a gente sempre escuta da equipe de engenharia quando algo dá errado é com certeza tem um erro no código, né? A culpa cai direto na lógica. Mas hoje a nossa investigação aponta para o verdadeiro culpado, o próprio ambiente de implantação, porque no mundo real, a teoria quase nunca se traduz para o servidor do jeito que a gente imagina. Para desvendar esse mistério, a gente montou um plano de engenharia, é tipo o nosso caderninho de detetive para hoje. Vamos passar rapidinho pela realidade da implantação, dissecar esse bug, coletar os diagnósticos certos, arrumar a configuração, criar nossa defesa em camadas e, claro, fechar com a validação. E isso já nos joga direto para a nossa primeira etapa, a dura realidade da implantação. Sabia que aquelas suposições que a gente faz sobre o ambiente de execução e que raramente são testadas de verdade são, de longe, a maior causa de falhas de integração? Dá uma olhada nisso para vocês entenderem o contraste. De um lado, você tem o seu design de workflow. Ele é idempotente, perfeitinho, usa chaves totalmente determinísticas. Lindo. Mas do outro lado, você tem um atrito implacável da implantação. É a colisão com o mundo real. A gente esbarra em uma deriva de configuração super sutil, em backends de armazenamento que não batem de jeito nenhum e naquelas lacunas de permissão que você nem sabia que existiam. É literalmente a expectativa versus a realidade. E é justamente esse atrito que cria a nossa cena do crime de hoje, o bug de integração. A gente vai investigar uma falha intermitente muito específica que rolou entre um validador de teste local da Solana e o nosso simulador do Cloud Break. O que a gente observou foi uma inconsistência de leitura após gravação. O que isso significa na prática? Basicamente, o sistema grava os dados com sucesso, mas quando tenta ler logo em seguida, cadê a atualização? Não tá lá. Pensa o seguinte, é como se você fizesse um bolo usando uma receita impecável, só que o seu forno fica mudando de temperatura sozinho e de forma totalmente aleatória. A receita está perfeita, mas o ambiente simplesmente destrói o resultado final. Então, o ponto crucial de toda essa história é o seguinte: esse bug não é erro de lógica. Ele é acionado única e exclusivamente por um conflito nos modos operacionais. O nosso serviço de integração está lá, esperando que o ambiente seja super tranquilo, rodando no modo leniente, só que o simulador está rodando no modo strict, aquele modo super restritivo. É uma quebra total nas regras de engajamento entre o código e o ambiente. Beleza, teoria posta na mesa, agora é a hora de vestir o chapéu de detetive. Vamos para a etapa de coletar os diagnósticos. A gente precisa de evidências reais e observáveis para descobrir por que esses manipuladores, que deviam ser totalmente idempotentes, estão falhando em silêncio. O passo a passo investigativo aqui é super direto. Primeiro, a gente inicia o simulador Cloud Break forçando esse modo strict. Depois, a gente roda o nosso teste de integração base. E por fim, a gente joga todos os logs de falha numa pasta de diagnósticos. O que a gente está caçando nesses arquivos é um padrão bem claro. Uma sequência de recuo, o famoso back-off, tentando sem parar, sem sucesso. E a gente tem 3 pistas essenciais para montar esse quebra-cabeça: o log do simulador, o log da integração e a peça de ouro, o arquivo de configuração do ambiente. Pessoal, em engenharia de software de alta performance, log simplesmente não mentem. Eles são a base irrefutável de toda a nossa investigação. Com o culpado finalmente encurralado pelas evidências, a gente avança para a parte boa, corrigir a configuração e aplicar a nossa primeira mitigação real. Agora, o que é fascinante sobre essa tela aqui é ver a deriva de configuração escancarada na nossa frente. A configuração que a gente esperava no workflow exigia zero compressão e um cache bem generoso de 512 MB. Mas o nosso simulador hostil, lá no modo strict, ativou uma compressão pesada, ZSTD, e espremeu o cache para míseros 128 MB. É essa diferençazinha sutil que está gerando aquelas leituras obsoletas e quebrando todas as garantias do nosso sistema. Então, a nossa ação de correção inicial não tem nada a ver com recompilar projetos enormes. A gente só precisa ir lá no arquivo YAML do simulador, desativar aquela compressão incorreta da família de colunas e aumentar o limite de evacuação do cache na memória. Tratar a configuração exata com o mesmíssimo rigor prático que a gente trata o código-fonte é o grande pilar para fortalecer de verdade a sua implantação. Só que, como qualquer pessoa que trampa com infraestrutura crítica vai te dizer,
Uma defesa só nunca é suficiente, principalmente em redes Web3 de alta performance. É por isso que a gente precisa partir por uma defesa em camadas. Isso ilustra de forma brilhante como construir uma infraestrutura resiliente. Além de arrumar a configuração lá no YAML, a gente aplica um patch de código defensivo. A gente adiciona um recuo exponencial inteligente, limita quantas vezes ele pode tentar ler de novo e exige a verificação explícita do timestamp de escrita. É literalmente uma rede de segurança caso aquela deriva de configuração volte a assombrar a gente no futuro. Ufa! Feito tudo isso, a gente chega na nossa última fase, a validação e as lições que tiramos de todo esse processo. É aqui que a gente transforma uma simples depuração numa verdadeira ciência exata. O nosso processo de garantia começa rodando o script de validação. A gente quer muito ver aquele status de saída zero, provando que deu tudo certo. Daí, a gente captura os logs de sucesso e documenta cada git diff e cada comando exato que a gente usou. Não adianta nada fazer tudo isso se o teste não for 100% determinístico e repetível. E no final, a gente compila tudo num relatório estruturado de depuração. Esse é o nosso grande troféu. Ele tem que ter as evidências das falhas antes da gente mexer, as mitigações com os diffs e patches exatos e, claro, os resultados absolutos de validação, mostrando que aquele pesadelo de leitura pós-gravação foi completamente eliminado da face da Terra. Sintetizando tudo o que vimos hoje, a gente tira 3 grandes princípios de implantação para reduzir os riscos. Primeiro, exija sempre evidências claras e observáveis nos logs. Segundo, adote sempre, mas sempre mesmo, mitigações em camadas. E terceiro, garanta uma validação repetível, que possa ser provada de novo e de novo por qualquer pessoa do seu time de operações. E para a gente fechar com chave de ouro, eu deixo essa grande provocação com vocês. Como é que essas mitigações se comportam sob a pressão absurda de um ambiente mainnet real? Hoje a gente neutralizou uma falha simulada, mas no mundo real da produção, onde cada vírgula e onde a revisão rigorosa, tanto ortográfica quanto técnica, de cada configuração faz uma diferença brutal, o jogo é o outro. Bom, essa vai ser a nossa jornada na próxima lição, onde vamos mergulhar de cabeça em estudos de caso reais. Se vocês curtiram essa nossa análise detalhada aqui e a vontade de dominar esses conceitos avançados de Solana e Web3 está falando mais alto, não deixem de visitar a Ford College para continuar aprendendo de forma estruturada. Um grande abraço, revisem seus logs e até a próxima!